Ali agora é o gesto polêmico que tá todo mundo falando, né? Bom, na minha opinião, na minha sincera opinião, e você pode discordar, tem todo o direito, deixa aí nos comentários, mas... Meu nome é Newton e atendendo a muitos pedidos, eu vou fazer uma análise do discurso polêmico em que Elon Musk foi acusado de ter feito um gesto específico. Você vai saber no decorrer do vídeo. Fique comigo até o final e se você gosta de comunicação, não deixe de dar um like nesse vídeo e deixar o seu comentário. E aí, pra você, foi polêmico ou não? Vamos lá. Vamos começar a nossa análise aqui então, no momento em que ele é chamado. Perceba que ele está aí agora sendo aplaudido. Eu vou parar aqui já no começo para dizer para você o seguinte, só uma observação, né? Perceba como que ele é desengonçado, né? É até engraçado, né? Do bilionário e tudo mais, mas ele é bem desengonçadão, assim. Ele não tem uma postura de palestrante e tudo mais. Olha como ele comemora, né? É desarmônico. Não tem problema nenhum, tá? Ele não tá preocupado com isso. This is what victory feels like. Tá bom, vamos lá. A primeira coisa é analisar o contexto. Percebe-se no vídeo que ele está extremamente feliz e agitado. Ele está realmente muito agitado. Isso é genuíno, dá para perceber nas expressões faciais, no gestual. E vamos entender o contexto. Ele é um cara que sempre teve fama de doido. Até ele ficar rico, na verdade, ninguém dava muita bola para ele. Essa que é a grande verdade. Ele chegou a ficar quebrado várias vezes. Eu sei que ele zerou a vida várias vezes. Fez PayPal, fez Tesla, SpaceX. Mas essa fama de ser visionário muitas vezes é confundida com o doido, não é? Já ouviu aquela máxima? Entre um doido e um gênio, existe uma linha muito tênue que separa os dois. O gênio é o louco que dá certo. E se isso é verdade ou não, não cabe a mim dizer, mas fato é que ele foi muitas vezes confundido como uma pessoa maluca. E aí, perceba que dinheiro para ele não é problema, óbvio, ele é a pessoa mais rica do mundo, eu acredito. Mas a vitória dele aqui significa muito mais que isso. Significa uma pessoa, um cidadão da África do Sul, que saiu de doido e quebrado para membro do governo nos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. Então, para ele, dinheiro já não importa. Então, essa conquista aqui me parece ser uma das maiores da vida dele. Então, é por isso essa excitação toda. Vamos continuar aqui a nossa análise. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Vamos lá, eu só mais um adendo aqui, né? Perceba que como ele é uma pessoa simples no que diz respeito às preocupações dele, não são as nossas preocupações. Eu tenho certeza que ele não se preocupa, por exemplo, com contas a pagar ou com a aparência, né? Prova disso é que o cabelo dele tá todo esquisito. Eu não sei se isso é um penteado, se for, me desculpem, deixa até aí pra mim no comentário, mas eu não acredito que seja estilo. Eu acredito que ele realmente não liga pra esse tipo de coisa e no caso dele está tudo bem. Agora, se você que não é o Elon Musk, for fazer uma apresentação pública, por favor, cuide disso, né? E se for fazer um cabelo esquisito, como o meu, faça de propósito, beleza? Okay. This you know, there are elections that come and go. Some elections are, you know. Vamos lá, ele não tem cacoete de orador, ele me parece que ele não tem essa... Apesar de ser experiente em apresentações, perceba que quando ele vai apresentar produtos, por exemplo, da SpaceX ou do próprio Tesla, ele acaba usando um estilo de oração que nós chamamos de analítico. Não é o caso aqui. Então ele está tomado pela emoção. Claramente ele está emocionado, claramente ele está excitado. Isso faz com que ele respire de forma diferente. E o fato dele respirar dessa forma acaba fazendo com que ele tenha dificuldades com a dicção. Perceba que ele coloca ok, e ele perde as palavras um pouco. Perceba que ele está olhando para baixo. Quando ele está olhando para baixo, isso significa que ele está se conectando com emoções. Ou seja, ele está buscando entender palavras que expressem o que ele está sentindo. Portanto, ele aqui não preparou um discurso claramente. Ele está simplesmente colocando para fora as suas emoções. Ele não escolheu um estilo de oração aqui. Ele fugiu bastante do padrão do que é ele apresentando um produto da Tesla, por exemplo.
important, some are not, but this one, this one really mattered. Perceba quando a pessoa tá muito... Já aconteceu com você? Quando você quer falar alguma coisa e você não consegue segurar a risada ou não consegue segurar o seu contentamento? Acontecia muito comigo quando era criança, eu acredito, né? Eu ia agradecer uma pessoa, obrigado. E aí você acaba falhando, a sua voz fica mais trêmula e você não aguenta o riso e acaba dando risada. Então isso está acontecendo exatamente aqui com o Elon Musk. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Agora, aquele gesto polêmico. Vamos até analisar de novo aqui pra gente não falar bobagem, né? Vamos lá. For making it happen. Thank you. Agora vai vir o gesto polêmico que estão acusando ele. Ok, vamos lá. Eu parei exatamente nesse frame porque é o seguinte. Como eu falei até agora, ele está extremamente excitado, ele está extremamente emocionado. O que acontece? Eu vi muitos especialistas, inclusive em nazismo mesmo, falando que isso foi proposital e sim foi um gesto nazista. Ok. Cada um tem direito à sua opinião e eu darei a minha aqui para vocês. Na minha opinião de especialista em comunicação, eu acredito que esse foi um gesto até involuntário. Eu não estou dizendo se ele teve a intenção, se ele calculou, se ele foi assessorado para fazer isso, isso é uma outra história. Mas nesse momento aqui, o que me parece é que genuinamente ele colocou a mão no peito e jogou a mão para o público. Talvez, na hora que ele fez isso, ele tenha até percebido que não foi o melhor dos gestos. Talvez. Isso eu não posso garantir porque eu não estou dentro da cabeça dele. Mas ele estava tão excitado, tão emocionado, que, como eu falei no começo do vídeo, ele é uma pessoa desengonçada. Perceba que os gestos dele são meio desarmônicos. Ele tem um jeitão meio esquisito mesmo. E aí, quando ele vai fazer esse gesto, as pessoas colocaram, né? Se você pegar esse frame, essa foto aqui, pô, parece mesmo, cara, né? Então, eu acho que foi alguma coisa que foi tirada de contexto. Porque pela fala dele não tem nada que indique nenhum tipo de separação por gênero, separação por raça, esse tipo de coisa. Não existe elementos que suportem isso no discurso. E dentro da cabeça dele, a gente não tem condição de julgar o que estava acontecendo. Então, na minha opinião, ele simplesmente foi levado pela emoção, colocou a mão no peito e fez esse gesto que foi descontextualizado. Você pode ter a opinião que você quiser e você pode, inclusive, deixar aí nos comentários. Mas é como eu vejo e não tem nada a ver com direita e esquerda. Sinceramente, eu acredito que foi algo involuntário. Seguimos aqui, então. My heart goes out to you. Vamos lá, agora uma coisa importante falando de comunicação agora é o seguinte, ó, perceba que quando você está nervoso, ansioso, excitado, emocionado e você leva essas emoções para o palco, leva um certo tempo para você ir se ajustando. Então, no começo, ele perdia as palavras, colocava muitos vícios de linguagem, ele falava ok, esse tipo de coisa são vícios de linguagem. Ele usa para preencher o silêncio. Nesse momento do discurso, já decorrido aí mais de 1 minuto, ele já se assentou. Então, percebe que agora ele coloca a mão no púlpito, e agora ele faz contato visual com a plateia. Perceba que ele não está mais olhando para baixo como ele estava lá no começo, buscando palavras e emoções. Então, nesse momento, ele já está mais ajustado. Já me parece que está voltando ao profissional. Vamos lá. Safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're gonna take Doge to Mars. Antes de ele falar que nós vamos levar Doge para Marte, é uma parte importante, porque agora sim ele está pensando no que ele vai dizer. Perceba que ele faz uma pausa antes de dizer isso e depois elabora essa frase, né? Então foi um artifício interessante. Mais uma vez, agora ele está se acalmando, ele está voltando à naturalidade, que é um discurso normal. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag
on another planet for the first time? Ele é bem esquisito nos gestos, no jeito de se expressar mesmo, né? How inspiring would that be? You know, there's always problems in life. You know, there's this problem, solve that problem, solve that. Mais uma vez, agora o gestual dele tá mais condizente. Então agora ele acertou, ele se equilibrou, ele se ajustou. E agora ele começa a fazer gestos condizentes com o que ele está falando, não é? Perceba que os gestos dele agora são menos exagerados. No começo estava muito exagerado. Até alguns segundos atrás ele estava fazendo coisas... How awesome would that be? Ele fala, né? E claramente ele não tem um cacoete de um orador, mas gestos exagerados acabam distraindo as pessoas. Agora não, ele está com gestos mais contidos, mas dentro do limite do que é saudável para o discurso. Então agora ele está já assentado. Vamos lá, claramente, como eu disse para vocês, ele não escolheu um estilo de orador. Então, nós temos 4, basicamente. Nós temos o orador que é analítico, que geralmente ele trazendo sempre muitos dados para exemplificar as coisas. Temos o orador assertivo, que é aquele que chega e passa a sua mensagem, que é o estilo de Donald Trump. Tem o orador que ele é mais inspirador, que é aquele que conta histórias e fala mais efusivamente. E temos aquele orador que nós chamamos de acolhedor, tá? Eu deixei esses 2 por último porque eu quero dizer para você que justamente nesse momento do discurso dele, ele tentou contar uma história. Então ele falou, quando você acorda de manhã e fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele tentou colocar um inspirador ali e logo em seguida ele emendou uma frase de um acolhedor, que seria falar de sentimentos e emoções. I love you, eu amo vocês, né? Portanto, ele claramente não escolheu um estilo de oração aqui, o que faz o discurso dele mais festivo, né? Muito pouco profissional, digamos assim. E alguns pontos a gente precisa esclarecer. Então, o primeiro ponto... Elon Musk não é um orador profissional. A gente tem que entender isso. Ele é um empresário, um empreendedor. E ele tem tanto dinheiro que ele não precisa se preocupar em fazer um discurso excelente. Não é o papel dele fazer isso. Então eu acho muito válido, sinceramente, quando ele vai pro palco todo emocionado. Ele é desengonçado, ele é esquisito mesmo. Mas isso não tira o brilhantismo da carreira dele. Esse é um ponto importante. A dicção dele não é das melhores. Não é? Se você perceber, ele pronuncia algumas palavras com dificuldade, às vezes engole palavras e letras. A respiração dele estava ofegante na hora do início do discurso e depois de 1 minuto, 1 minuto e 10, ele começou a se acertar, ele começou a se acentuar. E ele não escolheu um estilo de oratória. Então, sinceramente, para vocês que me pediram essa análise, se eu for analisar friamente a performance dele como orador, ruim, não é uma oração, não é um discurso poderoso. Agora, tudo que envolve o discurso que ele deu, a vitória que ele teve, ele ter trazido essa emoção toda para o discurso dele, acho que ele atingiu o objetivo que ele queria. É porque na esfera onde ele faz pronunciamentos, é uma esfera de milhões. Então é muito diferente de você que está começando, por exemplo. Então, se eu posso te dar um conselho final nesse vídeo não siga essas instruções que ele deu no vídeo. Não modele esse tipo de comunicação. Afinal de contas, nem eu, nem você somos o Elon Musk. Nós temos outras preocupações. Claro, um dia podemos ter tanto sucesso quanto, mas não é o caso ainda. Portanto, se você quer se tornar um bom comunicador, não é através do Elon Musk que você vai conseguir. Copie outras coisas, a genialidade, ser visionário, esse tipo de coisa. Isso sim, mas o restante, como comunicador, ele não é muito bom. Eu agradeço você que ficou no vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal. Eu quero dizer para você que se você quer se tornar uma pessoa autoconfiante mesmo, talvez tanto quanto o Elon Musk, eu quero te convidar para clicar aqui na descrição desse vídeo, porque tem um treinamento meu que são 10 mandamentos para
comunicação neurolinguística. É um treinamento exclusivo para que você possa se tornar mais autoconfiante. E claro, não vá embora desse vídeo sem assistir a essa outra análise aqui, porque eu analisei ninguém menos que Nicolas Ferreira, que quebrou a internet. E ali sim você vai ter talvez algumas coisas a modelar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo na próxima. Assiste aqui, ó. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!